Tudo bem na 740, 15 horas 37 minutos em Rio Grande. Nós vamos falar agora sobre lógica, retórica e gramática. Os membros do grupo Estudo sobre o Trivium que vão me explicar de que se trata. Claudemiro Machado e Lídio Lima. Lídio Lima, para quem não sabe, ainda é o produtor da maioria dos programas aqui da Rádio Nativa, inclusive do Nativa Repórter. Claudemiro, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Preparado para falar sobre o Trivium? Sim, sim. Lídio Lima, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Mas, meu amigo, o que é lógica, retórica e gramática? O que é o Trivium em si? Bom, o Trivium, para explicando assim de uma maneira muito rápida, são 3 matérias de um conjunto de 7 que eram chamadas, que é chamado as artes liberais. Isso vem do latim, né? Trivium vem, quer três dizer, vias. 3 vias, exatamente. É que na Idade Média eram ensinadas as 7 artes liberais, das quais, né, essas 3 matérias fazem parte, que era o caminho para qualquer estudante da época chegar ao mestrado. E esses são basicamente os pilares desse estudo das 7 artes liberais. Quando eu recebi o convite do Lídio para a gente montar o grupo, uh, reacendeu em mim a vontade que eu tinha de me dedicar a esse estudo, que eu já conheço essa matéria há bastante tempo, mas até então não tinha feito um estudo sistemático como a gente tem feito agora já agora próximo sábado vai ser o 19º encontro, né? E graças ao convite do Lídio se efetivou a volta a esse estudo. Ô Lídio, o estudo do Trivium na era da informação tem a ver com o quê? Bom, para os que não sabem, foi uma reportagem feita aqui pelo nosso colega Fábio Baifos, para o Folha Gaúcha. E realmente ele fez uma abordagem, né? Eu e o Cláudio, como fomos dar essa entrevista para ele, ficamos mais de 1 hora falando com ele sobre o assunto e ele resolveu dar essa abordagem, visto que foi o que ele achou mais interessante pelo seguinte viés. A questão é que na era da informação, que é onde nós estamos, a gente Sim. liga o computador, vem uma Temos tempestade. O mundo nas nossas mãos, né? Só que as pessoas perderam a capacidade de metabolizar essa informação. Chega informação de 4, 5 sites, 4, 5 jornais ao mesmo tempo, cada um dizendo uma coisa diferente sobre o mesmo fato. Mesmo assunto. Cada um dando um enfoque, né? E às vezes coisas contraditórias. E aí como é que tu vai conseguir analisar essas informações? Porque antes, até a década de 40, de 50, tu tinha o que tinha? Tu tinha os grandes jornais, e esses grandes jornais, nas suas redações, grandes intelectuais, que pegavam essas informações e analisavam, esmiuçavam e transmitiam para as pessoas de uma maneira mais clara. Só que hoje em dia... Clara e objetiva. Clara e objetiva, exato. Só que hoje em dia a informação ela é direta, ela é dispersa e as pessoas não têm mais quem faça essa digestão da informação. Então, o Trivium, uma das virtudes dele é nos ensinar a fazer essa digestão por si mesmo, já que nós não temos mais quem nos ajude, nós temos que ajudar a nós mesmos a fazer essa digestão das informações que chegam a todo instante. Por isso o nosso colega Fábio Baifos pegou esse enfoque do Trivium na era digital. Também ele cita nessa reportagem basicamente uma questão de metodologia ou didática, que a questão do Trivium ele difere muito da nossa didática atual que nós temos nas escolas, visto que o Trivium e o Quadrivium, que formam essas 7 artes liberais, eles eram ensinados a pessoas que queriam aprender, não era obrigado a aprender, que nem na escola, ia aprender quem queria aprender. Então, Sim. se tu vai dar aula para alguém que quer aprender, as coisas já se facilitam bastante. E essas 3 primeiras matérias, que na verdade não são matérias, porque elas são como posso dizer, são metamatérias. Elas ensinam a aprender. Então, a lógica é uma das principais matérias, mas se tu não tiver a gramática, que é para entender aquilo que tu está lendo,
E a retórica. E a retórica para transmitir aquilo que tu entendeu. Então, essas 3 metamatérias são extremamente importantes. Não obstante, onde a gente aprende isso hoje em dia? A gente não tem escola que ensine isso, a gente não tem curso que ensine isso, a gente não tem faculdade que ensine isso. A gente tem nós mesmos procurando para nós mesmos, e quem ganha com isso? Nós mesmos. Vocês não acham que os grandes jornalistas, os grandes redatores estão morrendo? Ou já morreram? Tem poucos? Olha, pelo que eu acompanho da imprensa, se tem uns 4 no Brasil inteiro, é muito. Era impressionante a importância que eles davam por escrever bem, corretamente, disseminar uma notícia, né? Fazia com que ela chegasse de uma maneira mais clara e explícita aos seus leitores, né? Hoje a coisa é muito objetivada, né? E eu acho assim que falta os grandes jornalistas, falta as grandes matérias, porque nós entramos na internet aqui, nós somos bombardeados, né? Às vezes por uma informação, mas cada um quer dar um destaque nela tal, que acaba estragando o fundamental, que é a notícia, que é o teor da notícia em si, né? Eles não querem assim, eu copiei determinada notícia, mas a partir do momento que ela foi tão bem escrita, tão bem elaborada, explorada, por que não copiá-la para o teu próprio veículo, né? E esse foi apenas um dos vieses que o Trivium pode ser abordado. Eu comecei, quando eu vou começar pelo começo, como eu sempre digo, começando pelo começo. Quando que eu me interessei para a questão do Trivium? Foi quando eu comecei a ler sobre um livro que até hoje eu não comprei, infelizmente, mas assim que possível vou comprar. Não é por falta de recursos, né? Falta de tempo, provavelmente. Os dois. Um livro chamado Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Sim. No qual o autor fala sobre as artimanhas que são usadas pelos retóricos e pelos políticos, pelos grandes advogados, etc., para dar voltas e voltas e voltas e não dizer absolutamente nada. Sim. Então, qual é o que era esse livro? Esse livro, ele é um antídoto para isso. Se tu aprende como é que vão te passar a perna, quando Sim. quiserem te passar a perna, tu já está precavido. Então, foi o primeiro estalo que eu tive, que eu disse, isso é uma coisa que é muito importante a gente ler. O Cláudio, ele também teve uma visão quanto a isso, e inclusive com a questão do seminário, né? Ele, durante um tempo, ele estudou no seminário. Fala, por favor. No seminário eu tive que estudar e aprender muito e usar muito recursos que eu tive que aprender durante o período que eu estava lá, porque a gente não podia falar de certas coisas, então eu tinha que usar toda uma estratagema, técnicas para poder falar sobre o que a gente queria falar. Como se vivíamos num regime militar. Os redatores do Pasquim mesmo tinham que criar uma notícia de uma maneira que as pessoas mais letradas conseguissem entender e os militares não, para que não tirasse todos os jornais das bancas. Isso que o Lídio falou é muito interessante, que no estudo dessas matérias a gente chama de falácias, né? São essa argumentação falsa que tende a enganar ou ludibriar a gente. Quando a gente tem noção de como é que funciona a estrutura do pensamento, e isso faz parte da lógica, né? Entender como é que o pensamento está estruturado e a gramática para a gente entender, ler e depois expor tudo isso, fica muito mais fácil. Essas matérias, elas eram estudadas, ainda são estudadas, por exemplo, nas igrejas, na igreja. Políticos e eclesiásticos usam muito bem esses recursos. Só que, claro, isso, como o Lídio falou, não é disseminado, porque imagine que se as pessoas tivessem mais domínio dessas artes, dessas matérias, dessas técnicas, do dia a dia, exatamente. E para nós é interessante. Seria um festival de enrolação, né? Não, há um risco, realmente há um risco da pessoa que aprender esse recurso usar de forma errada. Mas isso pode acontecer em qualquer área, em qualquer profissão. O nosso intuito é debater esse assunto, ensinar, mostrar para as pessoas que existem, para que elas usem bem. Mas vocês não acham que, principalmente no meio religioso, há muitos pastores usando essas técnicas assim?
o dom da palavra, o dom do domínio, o dom de enrolar, de fazer com que a pessoa receba praticamente uma lavagem cerebral. Assim. Eu não tenho dúvida, tanto é que uma vez conversando, né, descrevi para o Lídio um eclesiástico, um bispo, estava falando sobre um determinado assunto, e quando eu parei, perguntei assim, mas afinal de contas, sobre o que ele falou realmente contra isso. É para isso que a gente tem que entender as técnicas, para não passar por essa situação. Com certeza, o que tu falou é extremamente correto. O meio político, o meio religioso usa muito desses recursos. Usa muito, né? E quem não tem acaba ficando vítima, né? Nossa intenção de criar esse grupo... E quem domina essas técnicas está rico, né? Porque hoje quem tem o dom da palavra, pelo amor de Deus, né? É uma arma poderosa, né? E quem tem o dom de dominar essas técnicas de convencimento, né? Ele chega onde quer, né? Hitler comandou um país inteiro usando essas técnicas e essas táticas, né, de convencimento. Levou uma nação inteira à desgraça, né? Tô começando a me deixar com medo, acho que vou parar com esse grupo. Mas é só ver a história da Segunda Guerra Mundial que tu vai ver, né? Quem são os grandes homens do mundo? São os que tinham o dom da palavra, o dom do convencimento. Eu costumo dizer dominavam essas técnicas. Eu costumo dizer uma coisa que eu não gosto de sermão e nem de discurso. Porque não permite algo que dentro das artes liberais é fundamental, que é a réplica. A réplica claro. e a tréplica. Exato. Né? Tu diz o que tu quer, não aceita réplicas, não aceita discussão em relação ao tema. Exatamente. Né? Aí, claro, num estado... E aí tu tem o domínio do raciocínio, porque tu leva de acordo com o que tu está olhando a tua plateia ali, dominando. Quando certos políticos estão na televisão ali, que algumas reportagens, né, mostram aquele momento ali, eu desligo, baixo do volume, enfim, porque ouvir aquilo ali é muito bonito, mas não permite que a gente faça a resposta, né? Só que a gente fugiu um pouquinho de uma questão. Isso é a retórica pura e simplesmente. A retórica. A retórica, ela pode te convencer de qualquer coisa. Um retórico pode te convencer de qualquer coisa. Um ponto é o seguinte... Se tu tiver o domínio da lógica, ele não vai conseguir te convencer, porque tu sabe que ele está te enganando. Por isso, é muito importante que as três artes liberais, o trivium, seja estudado de maneira conjunta. Porque só a retórica pela retórica, ela é sofismática. O sofisma é o quê? O sofisma é uma técnica filosófica que o cara prova o que ele quiser para ti. Ele pode provar que a lua é feita de queijo. Ele vai arranjar uma maneira, mas te prova. Mas só domina a retórica quem conhece bem a lógica, né? Sim, ele subverte a lógica. Claro, né? Mas se tu tiver conhecimento sobre o assunto, tu consegue dar a réplica e a tréplica para que ele não te passe a perna dessa maneira fácil. Só que no nosso primeiro ponto, como eu já havia dito, isso não é ensinado em quase lugar algum. E segundo ponto, no seminário cristão lá é usado, sim, né? Na formação do padre lá, do bispo lá, é bem usado essas técnicas. A mim me parecia, na época, me parece ainda hoje, que era ensinado em determinados níveis, assim, porque a gente tinha que ir atrás do que... Porque o padre ele tem o domínio do convencimento, né? Ou pelo menos ele tem uma formação religiosa. Sim, tem uma formação. Só que a lógica dele... A lógica dele é religiosa, é cristã, é a pregação do evangelho. Entre aspas, uma lógica cristã, visto que como se trata de religião, e a religião foge à lógica. Então, não dá para se levar muito... Mas eles têm o dom da retórica. Sim, isso com certeza. Isso aí, eles são treinados, assim como vários políticos. Outros políticos, advogados. Isso, aliás, tem livros específicos para isso. Claro. Não é? Tem técnicas específicas para isso, tem curso para isso. Sim. Né? Como enfrentar uma multidão, como ter o dom da palavra. Para tu ver que há uma indústria, vamos dizer assim, especializada simplesmente na retórica, que é para tu conseguir convencer as pessoas daquilo que tu queres que elas acreditem. Ou dizer muito e confundir, né? Falar muito e não dizer nada. Parece quando o Caetano Veloso falava. Ele falava, ninguém entendia nada, mas ele falava bonito. Né? Sim, é um dos grandes problemas que a gente vê, não só, e às vezes parece que a gente falando... Fala, mas não explica nada, não informa nada. Intelectualismo, ou que a gente quer só para um determinado público mais intelectual, mas não. É para o público em geral,
Uma vez, inclusive, uma pessoa disse para um amigo nosso que não iria na nossa reunião porque era uma coisa muito especializada, para pessoas muito inteligentes. Não. Nós discutimos de tudo na nossa reunião. E um grande problema, e esse problema é visto entre tanto no público mais como corriqueiro, quanto no público especializado, que é um defeito intelectual que o brasileiro tem aqui. Se eu não entendi, é porque o cara é mais esperto que eu. Às vezes o cara não é mais esperto que tu, às vezes ele está falando uma bobagem que tu não entendeu, porque é uma tremenda bobagem que ele disse, ele tentou te enrolar e conseguiu. Um dos recursos é aquela história de repetir a mesma coisa, né? A pessoa fala uma coisa, tá, mas não entendi. Aí ela repete, aí fica parecendo... Aí a pessoa fica naquela situação, nem vou perguntar de novo, porque eu acho que eu que não entendi. Eu que não entendi, eu que sou burro, então eu não pergunto, faço que entendo, finjo que entendo, ou acabo ficando sem entender nada mesmo, mas não passo um atestado de burrice, né? Pois é. Na verdade, tu não é burro. Tu é uma pessoa educada, tu não quer, aumentar a discussão. Com a pessoa, aumentar a discussão. Mas nós já chegamos a um ponto, pelo menos, de dizer, né, de dizer, olha, não é uma questão que eu entendi, eu entendi o que tu falou, mas não tem conteúdo, né? Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar do nosso grupo aqui é que a gente usa um livro que o Lídio adquiriu o livro por uma editora, mas nos nossos grupos a gente, em determinado momento, abre assim para casos específicos, né? Para colocar em prática aquilo que a gente está estudando. Entendeu? Então, isso faz uma interação maior. Às vezes, para a pessoa é uma determinada situação que ela, né, ficou na dúvida, ou faltou aquele argumento, e a gente acaba interagindo e colocando esse estudo na ordem prática, que é para isso que funciona, né? Muito bem, estamos com 15 horas e 58 minutos. Alguma coisa que nós não pontuamos, que os amigos gostariam de colocar para os nossos ouvintes em relação ao Trivium? Olha, fazer o convite que todos aqueles ouvintes que gostaram, se interessaram, acharam que é maluquice, mas ainda assim divertido, podem participar. Nós estamos fazendo os nossos encontros ali na Eubank 35, não é? No Sebo Dom Casmurro, na Eubank número 35, todos os sábados, a partir das 7h30 da noite. E aí nós ficamos lá enquanto tiver alguém para conversar com a gente, para a gente discutir. Na verdade, ali a gente vai dominar a lógica, a retórica e a gramática, no mínimo. Vai tentar, pelo menos. Vai discutir isso até chegar a um denominador comum, né? Se é que se chega, né? Não, às vezes não se chega, mas o interessante dos nossos encontros é que eles são extremamente produtivos quando a gente aprende, quando a gente divide, e é extremamente democrático. Lá não há obrigatoriedade de presença, não há hierarquia nenhuma. A gente, né, só tenta coordenar para não sair muito da linha. Depois no determinado momento a gente começa a debater outros assuntos e tal, mas realmente está aberto para todo mundo. Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar aqui é que a editora a qual o Lídio comprou o livro, e nós depois entramos em contato, fez uma doação de 7 ou 8 livros que estão à disposição. São livros de variados assuntos, de como ler livros, o próprio livro sobre o Trivium está à disposição para quem quiser fazer parte do grupo, pode retirar de forma gratuita, ler e devolver. Então, há essa interação. Um ou outro. É editora, é que fica difícil de dizer, é editora. Nós acabamos escrevendo para lá, dizendo que a gente estava fazendo esse trabalho, e eles acabaram nos presenteando com esses livros que a gente está disponibilizando e com material de divulgação também. Então o espaço está aberto, os livros estão lá, e eu convido o pessoal, reforço o convite do Lídio, para que compareçam e, né, compartilhem com a gente esses momentos. Muito bem. 16 horas em Rio Grande, está chegando o Edilair José com a sua prosa de mate até às 18. A partir das 18, assume o comando o Alberto Amaral Alfaro, o seu Nativa Debate até às 19 horas. Eu deixo o meu muito obrigado a todos e a todas que acompanharam o nosso trabalho até o dia de hoje. Como eu falei no início dessa reportagem aqui com o Lídio Lima e com o Cláudio Miro, eu estou entrando em férias a partir de hoje. Um abraço a todos, muito obrigado, boa tarde.